E aí galera, aqui quem fala é o canal Porcada News. Estamos aqui com mais um vídeo do canal, esperem que gostem. Não deixem de se inscrever no canal e deixar o gostei no vídeo. E roda a vinheta, editor. Começamos o giro de hoje falando de Mauro César, que causa revolta da torcida do Palmeiras por críticas a Abel. Nada acrescentou ao futebol brasileiro. Jornalista vê falta de repertório do português em podcast no All Sport. Jornalista deixou claro que Abel Ferreira já está na história alviverde pelas conquistas da Libertadores e Copa do Brasil, mas em campo ainda não mostrou leque de ideias. Em apenas 4 meses de trabalho, Abel Ferreira entrou para sempre na história centenária do Palmeiras. Para quem considera a premissa um exagero, é só analisar os feitos do português. Em questão de dias, comandou o Verdão ao bicampeonato da Libertadores e ao tetra da Copa do Brasil. Acha pouco? Tudo isso em meio a surto de Covid-19 no elenco e com carências significativas em setores do seu time. Mas há ainda uma parcela da imprensa especializada que não se contenta com o desempenho do Palmeiras de Abel Ferreira. O comentarista Mauro César Pereira, do All Sport, avalia que o português ainda não teve tempo de mostrar sua filosofia ao alviverde. Em podcast nesta sexta-feira, 19, ao lado de Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, foram trazidas à tona declarações do luso sobre sua inspiração em José Mourinho. Campeão da Champions League com o Porto em 2004, Mourinho foi citado por Abel em uma das entrevistas nessa semana ao compará-lo com Pep Guardiola, ex-Barcelona e hoje no Manchester City. Vamos ver o Guardiola no Porto então, relembrou Ribeiro no podcast, sendo rebatido de prontidão por Mauro César no argumento. Essa declaração é intelectualmente desonesta, é tentativa de manipular o pensamento das pessoas. Só trouxa embarca nessa, criticou o jornalista, que continuou comparando os estilos de Abel a Mourinho quanto à falta de repertório. Abel defende um tipo de jogo que é o que o Mourinho faz, é parecido. Cabe a Abel mostrar se ele tem condições de mostrar algo diferente. Não adianta só jogar nas palavras, tem que jogar no campo. Até agora Abel Ferreira nada acrescentou ao futebol brasileiro em termos de jogo. Nenhuma inovação, nada diferente. Tudo muito parecido com o que se fazia aqui, disse Mauro César, sem discordar que o português já entrou para a história palmeirense pelos resultados obtidos. Obviamente que as declarações do jornalista, flamenguista assumido, não caíram bem na crítica da torcida do Palmeiras. Na visão da maioria, Mauro César não consegue reconhecer que o Alviverde foi o clube de 2020, tendo conquistado a tríplice coroa, repetindo que o rubro-negro conseguira no ano anterior com Jorge Jesus. A propósito, paulistas e cariocas se enfrentam em abril, em Brasília, na final da Supercopa do Brasil 2021, reunindo os vencedores da Libertadores e do Brasileirão da temporada anterior. Mudando de assunto, mesmo jogando como uma equipe alternativa, o Palmeiras está invicto na temporada de 2021. Em 3 jogos, o Alviverde somou 2 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e 2 sofridos. Um dos destaques nesse início de ano é Gustavo Scarpa, líder de assistências da equipe. Titular nos 3 jogos do Verdão no Campeonato Paulista, Scarpa já deu 2 passes para gol. O primeiro foi na vitória por 3-0 sobre o São Caetano, quando cobrou o escanteio para Lucas Lima fechar o placar. Depois, no trunfo por 2-0 sobre a Ferroviária, o camisa 14 cruzou para Danilo inaugurar o marcador de cabeça. Além das assistências, Scarpa também acumulou bons números nesse começo de temporada. Segundo a Footstats, o meia é o líder do Palmeiras em cruzamentos, com 6 certos. O jogador ainda aparece na segunda colocação do quesito de lançamentos, com 7 acertos, perdendo apenas para o goleiro Vinícius Silvestre, que realizou 13. Uma das razões que explica o bom momento do camisa 14 é o posicionamento.
Utilizado algumas vezes como lateral esquerdo e ponta na temporada de 2020, Scarpa foi meia central em todas as partidas do Paulistão, sequência inédita pelo Alviverde. O atleta nunca escondeu onde prefere atuar dentro de campo, mas recentemente revelou que conversou com o técnico Abel Ferreira e que deve exercer mais vezes a função. A minha posição de origem é um meia centralizado, um pouco mais pela direita, e eu nunca tive a oportunidade de ter uma sequência nessa oposição aqui no Palmeiras. Já tive como lateral, ponta esquerda, direita, mas na minha posição não tive. O Abel me chamou para conversar, agradeceu a minha disposição e disse que nesse ano eu brigaria por uma vaga na minha posição de origem. Eu fiquei muito feliz com isso, disse ao Sport na última semana. Em janeiro, Gustavo Scarpa completou 3 anos como jogador do Palmeiras. Pelo Verdão, conquistou o Campeonato Brasileiro em 2018 e o Campeonato Paulista, a Libertadores e a Copa do Brasil em 2020. E o Palmeiras pode ter reforço de um atacante. Luan Silva sumiu das últimas listas de desfalques do Palmeiras para os jogos do Campeonato Paulista em virtude de longo processo de reabilitação física que enfrenta. O atacante segue dentro do cronograma estabelecido pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube para recuperá-lo da cirurgia feita no joelho esquerdo, no fim de agosto do ano passado. O jogador deve estar à disposição para os treinos até o fim de abril. O prazo de recuperação e a liberação para os trabalhos com bola vão de 6 a 8 meses pós-cirurgia, o que equivale a no máximo mais um mês de afastamento, caso a evolução atual se sustente pelas próximas semanas. No Palmeiras tratam a situação de Luan Silva com normalidade e dentro do planejamento esperado para a recuperação total. O jogador sofreu com graves lesões desde que chegou à academia de futebol, em março de 2019, e disputou apenas uma partida com a camisa alviverde. Foram 3 cirurgias no joelho, 2 delas no Verdão. O único jogo de Luan Silva ocorreu em março de 2020 contra a Ferroviária, pelo Paulistão. No duelo, o atacante sofreu como uma grave lesão muscular que o tirou até o meio da temporada. Depois do retorno do futebol após a paralisação pela pandemia, o jogador sentiu novamente o joelho e passou por uma nova cirurgia na cartilagem do joelho, que tira o atleta de ação até hoje. Independentemente da questão física, o jogador é tratado como uma aposta pela diretoria. Tanto que houve a renovação do empréstimo até o fim de 2021. A ideia é dar uma chance para Luan Silva mostrar futebol pelo time alviverde. O atacante possui os direitos econômicos ligados ao Vitória. Por ainda ter pelo menos mais um mês de recuperação, Luan Silva está fora da lista dos inscritos do Campeonato Paulista neste primeiro momento. O Palmeiras tem até o dia 9 de abril para definir a lista dos atletas disponíveis para a primeira fase do estadual. Os clubes ainda podem substituir 4 nomes até 30 de abril, pensando na fase eliminatória do Paulistão 2021. A competição está suspensa neste fim de semana, em virtude do crescimento da pandemia de Covid-19 no estado. Os 16 participantes devem discutir o futuro do torneio nesta segunda-feira. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não deixem de se inscreverem no canal e deixar o gostei no vídeo. Até amanhã, fiquem com Deus.